23 mortos por dia. A Inglaterra, 457. A Rússia, 1459. Exatamente como na Segunda Guerra Mundial, vai ser o país que mais mortos vai ter. Os Estados Unidos, como sabem, entraram tarde, só a partir de 17, 195. A França, mais de 1000 por dia. Total, 9 milhões de mortos, 23 milhões de feridos e extraviados. No dia 7 de maio de 1915, o transatlântico Lusitânia fazia uma travessia da América para a Inglaterra e foi afundado por um torpedo. O torpedo chegou. Daí suspeitar-se que levava armamento a bordo e munições a bordo, por isso, daí as explosões tão grandes que foi fundado. Foi fundado ao largo da Irlanda. Quase 1.200 mortos. Consta que havia quadros de Rubens e de Monet a bordo. E, sobretudo, havia muitos americanos. Isso fez com que, daí a 2 anos, de facto, a América entrasse na guerra, coisa que não queria de modo nenhum. Lusitânia, para o nome, não? Isto certamente causou impressão neste mesmo país. Este mesmo país que, devo dizer, que desde o começo da guerra teve muita gente a defender que nós devíamos participar nela. Devia haver uma intervenção portuguesa na guerra. Por razões patrióticas, claro que sim, mas por razões de civilização e raízes culturais. A nova área de Teixeira de Pascoais, todos que as colaboram, batem-se pela defesa daquilo que chamam a civilização latina. Nesta altura há uma grande controvérsia, porque os alemães batiam-se pela ideia de cultura versus, portanto, contra a ideia de civilização que seria os aliados. Portanto, há aqui uma controvérsia entre cultura e civilização. E, bem, a verdade é que Pascoais e outros diziam que devíamos defender a civilização latina, a justiça, a liberdade, devíamos condoer com o sofrimento da Bélgica e da própria França, que é um país que nós admirávamos. Em suma, havia um movimento de interesse e de entusiasmo para que, de facto, Portugal participasse na guerra. E Portugal vai participar na guerra. Vai participar na guerra, primeiro, de uma maneira não oficial. Logo, em agosto de 14, nós enviamos, enfim, o governo na época envia tropas para a África, nomeadamente para Angola e para Moçambique, para defender as colónias portuguesas dos ataques que estavam a ser feitos pelos alemães. Os alemães tinham uma grande... Repare, os alemães estavam orientalados. Felizmente. Estão orientalados. E então, sempre tiveram e alimentaram ideias expansionistas. Hoje é com o euro, evidentemente, que é mais fácil, não é? Mas durante muito tempo foi através da força das armas. E tentaram desesperadamente ter colónias africanas. E tiveram influência direta ou indireta numa série de regiões da África. Cobiçavam as colónias portuguesas. Aliás, não eram os únicos. Eram os alemães, eram os ingleses, os nossos queridos aliados, claro, e os próprios franceses, não é? Esses luzes da pátria e da civilização, cobiçavam todas as colónias portuguesas. Portanto, havia sempre manobras nos bastidores, tratados secretos, tentativas diplomáticas para tentar pôr a patinha em cima das colónias portuguesas. Eu não vou discutir se nós temos ao direito ou não de estar nas colónias, não é isso que está em causa. O que estou a dizer é que há centenas de anos os portugueses estavam ali e aqueles senhores, não é? Estavam a tentar usurpar, porque, claro, toda esta questão da Primeira Guerra tem a ver, sobretudo, com a ideia de supremacia e de conquistas de territórios e ver quem é que fica por cima, ver quem é que ganha, quem é que é o mais importante. Percebem? Quem é o presidente da Junta Católica? Quem é que é o tipo importante da Europa desta coisa toda? E toda a gente alimenta, ao fim quase toda a gente, alimenta esse desejo. E, portanto, nós vamos entrar na guerra para defender as colónias. Primeiro aspecto, primeira razão para entrar na guerra. A Inglaterra vai durante muito tempo resistir à ideia de que Portugal entre na guerra. Não estava muito interessada nisso, por uma razão muito simples, porque queria salvaguardar a hipótese de eventuais pretensões territoriais por parte dos portugueses e também dos próprios
do pós-guerra, percebe? No fundo, estava a ver se abichavam mais qualquer coisa. Portanto, não interessava nada que Portugal aparecesse como, na guerra, como aliado, portanto, e como combater o problema. Isto é tudo muito, percebe? Debaixo da capa das valsas de Viena, que está tudo bem, vemos o melhor dos mundos, não sei o quê, o que existe de facto é muita cobiça e muita gente com intuitos debaixo do pano da mesa. E a verdade é que a defesa das colónias portuguesas vai ser o único consenso nacional na guerra. O único consenso. É aquele ponto em que toda a gente está de acordo. É preciso defender as colónias. Aí não há divisões dúvidas. Depois Portugal vai entrar na guerra para reconquistar o lugar que tinha perdido no Concerto das Nações. Para o regime tinha pouquíssimo tempo, tinha 4 anos de existência, o regime republicano, não é? Mal visto pelo conjunto das potências europeias, que eram todas monarquias, mal visto até pela vizinha de Espanha, que era uma monarquia também, e, portanto, era preciso legitimar e dar força ao regime republicano. E portanto, queria legitimar-se e, ao mesmo tempo, outra coisa, queria afastar o perigo espanhol. Receava o governo republicano, tinha grande receio de que a Espanha aproveitasse qualquer pretexto para avançar e das duas uma, ou para dar força aos monárquicos voltarem ao poder, não é? Ou mesmo uma própria conquista do território. Portanto, havia aqui de entrar na guerra também para afastar o perigo espanhol. Finalmente, havia outra coisa que o regime republicano precisava de se legitimar internamente, tentando um consenso nacional, uma união nacional, essa expressão, no meio disto tudo, não é? Porque havia, como sabem, grandes divisões nacionais, mesmo entre os próprios republicanos estavam profundamente divididos desde o primeiro dia, como é óbvio, não é? E, portanto, internamente a união e o apoio internacional lá fora, portanto, não apenas para a Espanha e que um lado dos mais próximos, mas que todas as potências mundiais acabassem por reconhecer este mesmo regime. Depois o que vai acontecer é que, em relação à guerra, havia divisões dentro dos próprios monárquicos, uns eram anglófilos, outros eram germanófilos. Divisões entre os socialistas e os anarquistas, entre pacifistas ou patriotas. Estava tudo dividido, minha gente. Ninguém se entendia. Os republicanos eram radicais ou eram moderais, ou moderados, eram francófonos ou eram anglófilos, eram intervencionistas ou eram não intervencionistas. Vão ver? Tudo partidinho, tudo divididinho. Bem, e o partido republicano principal, que é o Partido Democrático, do Afonso Costa e da sua Corja, do Afonso Costa, pai da sua Catarina, assim fica melhor, eu não gosto do Afonso Costa, porque o Afonso Costa mandou espancar São Paulo. Certo? E eu agora tenho que proibir, para não dizer aqui alguma coisa desagradável. Um filho da mãe que faça uma coisa destas é um homem indefeso, que, como nós sabemos, era incapaz de levantar o braço para mandar parar a elétrica. Um filho da mãe que faça uma coisa destas, merecia que, de facto, lhe tivessem dado o dobro da pancada em vida, de todas as maneiras. Um homem não faz coisas destas. Um tipo abjeto faz. Afonso Costa. Por isso a pessoa exulta quando ele caiu do elétrico, não é? Perdão? Isso há aquele texto da pessoa exultante quando Afonso Costa caiu do elétrico. Do elétrico, exatamente. Isso é o que está, exatamente, é o que está por trás da piada. A pessoa sabia mais e estava mais atento do que se imagina. Bom, portanto, Portugal vai entrar em 3 frentes: Angola, Moçambique e Flandres. Agora reparem, os povos rapazinhos com os nomes vindos aí, de repente saem daqui, deste extremo da Europa, para um país que eles não conhecem, para um clima que não é um deles, para uma língua que não é um deles, e para uma guerra que não é deles, não é? E vão lá ficar. Podem imaginar o que é que isto significa. Portanto, Portugal está em guerra, de facto, desde 14, mas só oficialmente em que vai estar a partir de 16. Em Angola e Moçambique vão entrar em guerra 34.600 soldados, daqui 19.500 forças indígenas, portanto recrutados, claramente, apesar de tudo, é bastante gente. Não é? Aqui em Angola vão morrer 810, 638 feridos, em Moçambique 4.811,
com 1583 feridos. Os números nem sempre coincidem. Há aqui grandes discrepâncias dos vários historiadores e das várias estatísticas de baixas, mas anda à volta disto. E Portugal vai, portanto, declarar oficialmente a guerra a partir de uma coisa que é repetida pela Inglaterra, que é a requisição dos navios alemães que estavam aqui parados e que eram, de facto, bastante. Eram 72, foram fizeram o CEP, o Corpo Expedicionário Português, avança com 2 divisões, 55 mil homens, 28% são voluntários, porque havia gente que foi para a guerra voluntariamente, 62% são voluntários. E vai sobretudo para o sul da Flandres, para a zona do Vale do Rio Lis. Curioso lembrar aqui o Rio Lis que nós temos, não é? Também. E vai ser aqui a famosa Batalha de Ladis. Uma longa frente de 11 km, com as suas trincheiras, com a lama, as inundações, o frio, os ratos, as ratazanas. Não é? As ratazanas. As imagens das ratazanas que eles tinham de caçar periodicamente para sobreviver são uma coisa absolutamente pavor. Porque são rebanhos de ratos, autenticamente, que invadem as trincheiras. E os parasitas de toda a espécie. De toda a espécie. Não tinha hipótese de defender. E isto vai, portanto, vai acontecer 13 vezes combates para esta gente, 63 ataques alemães, 20 bombardeamentos, e no dia 9 de abril, na madrugada, a partir das 4h15 da madrugada do dia 9 de abril, tal dia fatídico, dá-se a grande ofensiva, a tentativa desesperada dos alemães para ganhar terreno e, de facto, avançam por ali. Há um livro do Marshal Borges da Costa, isto é uma relíquia que eu tenho lá na minha biblioteca, porque já estava preparado, tem uma capa desenhada pelo Stuart, depois se quiserem podem vir aqui espreitar, e que é a grande batalha do CEP, do general Gomes da Costa, comandante da primeira divisão dos Corpos Expedicionários Portugues. O Gomes da Costa, depois, como sabem, é aquele que deixa a vida liberdade à frente da Estrola no 28 de maio de 1926. Há também um livro que eu vos aconselho, se apanhar este aqui, eu tenho, sou parte interessada, que é do tio avô meu, o tal tio avô de Gazear, Bairro Nosso Trabalho, que é o Bom Humor do CEP. É uma coletânea de histórias divertidas e autênticas passadas lá, e outras que não são tão divertidas assim, mas que ele recolhe neste livro, que é de facto um testemunho muito certíssimo. Este meu tio era amigo e foi camarada de armas de um senhor importante em termos de muitas maneiras, nomeadamente como dramaturgo, como humorista, chamado André Branco, o autor da Maluquinha de Arroios, da Vizinha do Lado, enfim, de outras coisas que nós conhecemos, e que escreveu um livro, A Malta das Trincheiras, que era um termo popular que designava os que tinham combatido exatamente lá nas trincheiras. Há uma outra edição mais popularucha, também da Agência Portuguesa de Revistas, mas tem uma coisa chamada Agência Portuguesa de Revistas, que era uma editora de revistas, claro, mas também de outras edições populares. Isto é uma edição popular da Malta das Trincheiras, no volume pequenino. Se quiser depois, querem ver aqui espreitado, é mais fácil. Bem, nesta batalha vão morrer 1.341 portugueses, feridos 4.627, 1.932 desaparecidos e 7.740 prisioneiros, que vão depois viver um verdadeiro calvário nos campos de prisioneiros alemães. As imagens deles, reduzidos a um autêntico esqueleto, são uma coisa tremenda. Vou terminar, porque já percebi que está tudo cansadíssimo, mas que realmente sou eu. O que se passou com as tropas portuguesas lá foi tremendo, porque a pouco e pouco, sobretudo com a entrada em cena do Sidónio Pais, a pouco e pouco vão ficando completamente abandonadas. Nem sequer havia navios para trazer reforços, portanto alguém que os ia render, porque os próprios forças de guerra inglês chamavam os navios para eles, portanto não havia, era suposto haver uma rendição, com licenças que se fossem feitas aqui, portanto, periodicamente podiam vir a casa, isso não era possível porque não havia navios, portanto a pouco e pouco o moral vai-se perdendo. Eles vão ficando cada vez mais desmoralizados, cada vez mais aflitos, cada vez mais sem norte, começa a haver deserções, a haver motins,
Há gente que quando vem aqui de férias ou de licença já não quer voltar, por simplesmente deserta, porque foge.